Olá pessoal, tudo legal? Tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje a banca é IAUP, é de Pernambuco, só faz concursos para o estado de Pernambuco. Tá legal? Quais são os assuntos que eles privilegiam? Antes de mais nada, até olha, dessas bancas assim diferentes, foi uma das bancas que fez provas que eu achei mais interessantes. As questões de interpretação de textos não são difíceis, não são difíceis, mas são bem elaboradas. E, aliás, as questões de gramática também. Não é? Eu vi, por exemplo, nas outras bancas, muitas questões com erros, erros de até mesmo erros na confecção da questão, nos comandos, nos enunciados. E essa não é uma banca que faz provas legais, muito bem feitas. Não é? As questões de interpretação de texto são bonitinhas, são bem feitinhas. Eu trouxe algumas, trouxe duas para a gente olhar. Algumas envolvem a parte de tipologia textual, se o texto é descritivo, dissertativo, narrativo, se nós temos um texto jurídico, se nós temos uma propaganda, se nós temos um texto instrucional, didático, enfim, gosto de trabalhar com isso. Eu vi uma questão, eu trouxe uma questão de figuras de linguagem, que é muito legal. Se vocês lembram, são aquelas figuras, não, perdão, funções de linguagem, muito bonitinhas, aquelas questões que envolvem se a função da linguagem é uma função emotiva, que é emotiva, expressiva, poética, metalinguística, referencial. Mas eu fiquei com a sensação, sobre essa questão de funções de linguagem, que não é exatamente o candidato estudar funções de linguagem. Eu fiquei com essa sensação. É mais no sentido de interpretar. Porque ele fala sobre uma das funções de linguagem, ele fala sobre uma das funções de linguagem, explica aquilo que é a função e pede um exemplo daquilo que ele explicou, o que é. Né? E eu acho legal também, eu sinceramente acho uma grande besteira o cara saber o que é uma função fática, por exemplo. Né? Mas ele explicando vira uma questão mais interpretativa, e isso eu achei legal. A maneira como eles produziram a questão. Questões de concordância muito bem feitinhas, questões de regência. Então eu gosto muito de questão de concordância verbal, regência verbal. Eu não me lembro de ter visto concordância nominal. Sempre questão de conjunções e preposições, sobretudo conjunções, conectores. Tá legal? E aí a gente pode até falar uma coisa importante. Na parte de conjunções, eu acho importantíssimo o cara estudar também a parte de classificação de orações, sabe? Eu até comento aqui mais tarde orações adjetivas. As orações adjetivas não são introduzidas por conjunções, são introduzidas por pronomes relativos. Mas eles perguntam nas orações adjetivas se aquela oração tem valor adjetivo, se ela é um adjetivo, certo? Então eles colocam até, por exemplo, questões de identificação de classes gramaticais. Eles sublinham vários termos, se o termo é um advérbio, se o termo é um substantivo, se o termo é um numeral, se o termo é uma preposição, uma conjunção. E eu vi em duas questões diferentes, uma delas eu trouxe, eles sublinharem uma oração adjetiva. Se é uma oração adjetiva, obviamente, trata-se de um adjetivo oracional. Agora, se eles fazem isso com uma oração adjetiva e dizem, olha, isso aqui é um adjetivo, eles poderiam fazer também com uma oração subordinada substantiva e dizer, isso aqui é um substantivo. Ou dizer, isso aqui é uma oração subordinada adverbial. Logo, se é uma oração subordinada adverbial, ela funciona como advérbio. Não vi com orações adjetivas esse tipo de procedimento. Mas eu imagino que seria bem cabível, bem possível eles fazerem isso também com orações subordinadas substantivas ou adverbiais. Tá? Questõezinhas de ortografia, volta e meia caem também, são exploradas. Crase eu vejo sempre. Pontuação, outro assunto cobrado. Comentários morfossintáticos. Nesses comentários morfossintáticos você vê vários assuntos juntos, unidos, sendo comentados. Né? A opção A pode ser de concordância, a opção B sobre a classificação de uma oração, a opção C sobre o sinal de pontuação, enfim.
Então, ou eles colocam assim, faz um comentário, o primeiro comentário sobre crase, o segundo sobre pontuação, o terceiro sobre regência, quarto sobre classificação de orações. Aí quais comentários são certos? 1 e 4, 2 e 3, 1 e 3. Fazem muito isso. O que eu não vi sendo cobrado, isso não quer dizer que eu não acho que você deva estudar, é a parte de colocação pronominal. Porque se eles trabalham toda a parte de frases certas, frases erradas, em concordância, regência, em pontuação, em crase, em algum, né, ortografia, em algum momento eles vão acabar colocando a parte de colocação pronominal, tá? Uma outra coisa que eu percebi, em concordância, né, não me lembro de ter visto concordância nominal, mas concordância verbal, eles trabalham muito com a questão da voz passiva sintética, que é aquela, né, a voz também chamada de voz passiva pronominal, que é aquela formada pelo verbo transitivo direto mais o pronome se. Então, por exemplo, na frase aluga-se vagas, nós temos um erro de concordância, e esse erro de concordância provém de um conhecimento que você deve ter de voz passiva sintética. A voz passiva sintética é aquela formada pelo verbo transitivo direto mais o pronome se. Aí o que acontece? Quem aluga alguma coisa, vagas exerceria a função de objeto direto, o verbo alugar é verbo transitivo direto, mais o pronome se, nós caracterizamos a voz passiva sintética. Certo? Aí o que acontece? Esse termo que seria objeto direto assume a função de sujeito. E este sujeito está no plural. O verbo teria que estar no plural. Então, esse tipo de questão, em concordância, eles cobram muito. Tá legal? Então, basicamente, o que eu vi dessa banca foi isso aqui. Tá? Foram os assuntos mais cobrados, que eles privilegiam mais. Maravilha, vamos para as questões. Nós temos esse texto aí, que é um texto bem grande, que é um texto bonitinho, né? Você já parou para pensar em quantas pessoas você conheceu nos últimos tempos? Com quantas pessoas novas você conversou? E lembra se estabelecer alguma empatia com essa pessoa, se comoveu com alguma história, ou aprendeu uma receita nova, ou descobriu um novo fornecedor? Né? Qual é a ideia desse texto, né? Ele está querendo saber como é que está seu nível de interação pessoal, certo? A crítica que o texto procura fazer é que as pessoas estão trocando hoje a interação pessoal pelo celular, né? Pelo maldito celular. Então, há pouco tempo, cada dia era um novo dia para conhecer uma nova pessoa, ouvir uma história ou até mesmo fazer uma nova amizade. A rede de relacionamentos era construída de forma pessoal, através de contatos, conversas, trocas de experiências, tal. A conversa podia ocorrer nos ambientes, aí ele vai dando exemplos, olha lá, a conversa podia ocorrer na fila de um ônibus urbano durante o trajeto de viagem. Muitas vezes pedia uma informação na parada de ônibus e o informante dizia que iria para o mesmo lugar. A conversa se transformava em longo papo. Então ele está dando exemplos de como era a interação entre as pessoas antes do celular. Na prática, as filas eram um bom lugar para bater um papo, conhecer uma pessoa nova e tal. As relações estabelecidas na fila do posto de saúde resultavam em conhecimento prévio da qualidade dos médicos e se relatava desde a atenção dispensada, tipo de medicação, tal, até certo grau de acerto ou erro. Então você já conhecia mais ou menos o que podia esperar lá. Sem contar com a lembrança daquelas receitas caseiras da época da vovó. E quantas pessoas se conheciam quando se ia fazer um curso ou ter uma aula em uma turma específica? Era o momento de muitas dicas, de saber como era o professor, até se valia a pena. Então ele está falando sobre a questão da interação entre as pessoas, que isso foi se perdendo no meio do caminho. E se você queria que uma viagem longa passasse rapidamente, era só contar com a sorte de ter a seu lado uma pessoa que gostasse de conversar. Eu sempre fui assim, sempre adorei conversar, bater papo. Né? Minha filha até falou isso para mim ontem. Você é um cara muito maluco. Né? Você senta ao lado, daqui a pouco você vai estar conversando, o cara vira teu melhor amigo. Eu gosto realmente, eu gosto do ser humano, né? As horas passavam, era comum descobrir que se conheciam pessoas em comum. Em alguns casos, a conversa propiciava uma certa terapia, compartilhando dilemas, encrencas familiares ou até mesmo
aventuras empreendedoras. Então, às vezes, a conversa chegava a um nível tal que você virava o teu vizinho de banco no ônibus virava um psicólogo. E as festas familiares eram locais onde se conhecia muita gente, um momento propício para encontrar uma gêmea ou grandes amizades. Tal. Às vezes, sem nos darmos conta, estabelecia uma grande cumplicidade durante uma conversa que dava a sensação de que se conhecia a pessoa há muito tempo. Então, olha só quantos exemplos ele vai dando de como uma coisa funcionava. E uma coisa importante, não sei se vocês repararam, mas em vários momentos ele utiliza o pretérito imperfeito do indicativo. Olha lá, conhecia, estabelecia, dava. Por quê? Porque não era uma coisa pontual, isolada, não. Era uma coisa que acontecia no passado, mas com habitualidade, com caráter de continuidade, uma coisa que acontecia sempre. Refaço a pergunta inicial. Você aproveita as oportunidades cotidianas para conversar e conhecer pessoas? Tanto a pessoa quanto os exemplos dados, aí, olha lá, é uma questão, né? Os exemplos, olha a argumentação do texto. Como os exemplos dados foram selecionados propositalmente para instigar a reflexão, afinal de contas, quase 90% dos gaúchos utilizam cotidianamente as redes sociais. Significa dizer que as pessoas passam de 2 a 3 horas por dia nas redes. E o pior, perdem a oportunidade de conhecer a pessoa que está ao seu lado. Então, olha lá, qual é a tese dele? Né? Que as pessoas, por passarem tantas horas nas redes sociais, acabam perdendo a oportunidade de conhecer aquela pessoa que está ali do seu lado, certo? E aí tudo que foi utilizado antes foi utilizado como um recurso de argumentação para a defesa dessa tese, que continua, a tese continua. É cada vez mais comum nos depararmos com as seguintes situações: pessoas na fila do ônibus ou do supermercado vidradas no celular, fazendo uma viagem, teclando no celular com os fones de ouvido e totalmente desconectadas de quem está ao lado. Então, nós tínhamos um comportamento antes do celular, que eram as pessoas interagindo, e agora não. Você tem um celular que você vive um mundo particular, isolado. Alunos entram na sala de aula e, na primeira oportunidade, estão conectados ao celular. Isso é muito ruim, eu falo isso como professor. E tem aquelas pessoas que ficam em uma fila para tirar uma ficha no posto de saúde. Se indignam com a demora, postam uma reclamação nas redes sociais e não falam com a pessoa que está ao seu lado. Mais um exemplo de que como as pessoas pararam de interagir, né? Enfim. Os encontros entre amigos registram as cenas mais inusitadas. Isso, aliás, é uma coisa horrível. Gente, talvez esse momento horroroso que a gente esteja passando agora de pandemia, quando isso tudo acabar e que acabe logo, eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer é poder reencontrar meus amigos, poder reencontrar a família, mesa grande, cheia, todo mundo junto, sem celular. O celular é muito legal, não critico não, muito pelo contrário. Nesse momento, por exemplo, o celular é extremamente útil. Você imagina o que nós estamos vivendo hoje, você tem um celular que você faz reuniões pelo celular, você consegue, né? Não é a mesma coisa, mas é o que nós temos para o momento. Então, os encontros entre amigos registram as cenas mais inusitadas, uma mesa de bar com várias pessoas e cada uma no seu celular. Gente, isso vem acontecendo. Vem acontecendo, as pessoas ficam cada uma no seu celular e não interagem, não conversam. E o churrasco da família, onde a galera está toda no celular, só se olha quando vai tirar uma selfie. É verdade. Não é? As pessoas estão lá interagindo. Ah, vamos tirar fotografia. Aí faz aquela cara de família feliz para postar em seguida, ou se fala quando quer mostrar uma foto, um vídeo cômico. Infelizmente é isso que tem realmente acontecido demais. Observar exemplos cotidianos nos ajuda a compreender como a evolução da tecnologia amplia o nosso individualismo e nos afasta do mundo real. Aí o último parágrafo é um fechamento da ideia, né? Então ele deu vários exemplos, né? A argumentação, vários exemplos como era a vida antes do celular, né? Depois ele deu vários exemplos como passou a ser a vida com a presença desse objeto que faz com que as pessoas se distanciem umas das outras. E aqui é a tese principal dele. É a tese. É o que ele tá?
Ou tese significa a mesma coisa que opinião. Observar exemplos cotidianos nos ajuda a compreender como a evolução da tecnologia amplia o nosso individualismo. E sim, a gente acaba vivendo isolado, de uma forma individual, e nos afasta do mundo real, sim. Bom, beleza. Vamos lá. Questão número 1. Observar exemplos cotidianos nos ajuda a compreender como a evolução da tecnologia amplia o individualismo e nos afasta do mundo real. Esse foi o último parágrafo. Ainda acerca das estratégias de composição do texto 1, é correto afirmar que 1. Surpreende o leitor com uma conclusão. Surpreende o leitor? Não acho que surpreenda. Até pelos argumentos que ele utilizou antes. Certo? Um tom crítico. Né? Quando ele utiliza os primeiros argumentos, olha como é que era legal, as pessoas viviam, conversavam, batiam papo, interagiam na fila do ônibus, interagiam no posto de saúde, interagiam, conversavam, você fazia amizade, você criava laços entre as pessoas. E aí depois, com o advento do celular, como as pessoas passaram a se comportar diante, né, da situação, né, cada um na sua, isolado e tal, o fechamento do texto vai ao encontro, é totalmente favorável a isso tudo. Então não surpreende o leitor, e muito menos quando ele diz que é uma conclusão desconectada das outras partes do texto. Tá? Isso aqui é um comentário que não é errado, ele é mais do que errado, ele é péssimo. E, gente, outra coisa, se esse item 1 estivesse correto, ou seja, se ele fizesse uma conclusão no texto, apresentando algo que fosse desconectado do restante, seria uma coisa totalmente sem coerência. Você acha que uma banca iria trazer um texto em que o último parágrafo não tivesse qualquer tipo de relação com o restante do texto? E se, além disso, isso fosse verdade, no mínimo seria assim, uma indelicadeza gigantesca com esse autor. Então, esse comentário não é errado, é absurdo. 2. Confirma para o leitor atento o tema do texto e a intenção discursiva da autora. Sim, o tema do texto qual era? Exatamente. A questão de que esses novos recursos tecnológicos afastam as pessoas, afastam umas das outras. E a intenção da autora é realmente falar sobre isso. Certo. Articula-se o restante do texto pelo segmento observar exemplos cotidianos. Ele passa o texto inteiro dando exemplos de como era a vida antes do celular. Depois ele passa a dar exemplos de como a vida se transformou depois do celular. E aí o fechamento dele fala exatamente sobre isso, observar exemplos cotidianos. Foram os exemplos que ele mencionou anteriormente, em todo o texto, que ela, né, a autora, mencionou anteriormente. Então você liga esse fragmento, sim, a tudo aquilo que foi colocado anteriormente, como um grande finale, sim. Cumpre a pretensão do autor em fechar o texto com a reflexão mais importante, sim, porque ele foi dando exemplos, para no final, ela, né, a autora, foi dando exemplos, para no final dizer qual é a tese. Qual é a tese dela? A tese está resumida aqui. Observar exemplos cotidianos ajuda a compreender como a evolução da tecnologia. Então, o que ela quer falar é isso aqui, ó. A evolução da tecnologia amplia o nosso individualismo e nos afasta do mundo real. E é verdade. Então, sobretudo essa última frase, né, confirma, ratifica essa pretensão do autor com a reflexão mais importante, que a evolução da tecnologia acaba afastando os seres uns dos outros. Certo? Legal? Então, itens 2, 3 e 4, questão número 1, letra D de dado. Questão número 2. Uso frequente de enunciados interrogativos de finalidade retórica. O que é uma pergunta retórica? São aquelas perguntas
que você não precisa responder. Elas são óbvias, né? Então, quantas vezes uma coisa aconteceu? Ele não quer saber exatamente quantas vezes a coisa aconteceu. Ah, isso aqui aconteceu comigo 17.826 vezes. Não, não é isso. Você sabe que aquilo era uma coisa corriqueira na sua vida. Então, as perguntas retóricas têm esse caráter. E essas perguntas retóricas que já têm uma resposta óbvia, certo? Já tem uma resposta óbvia. Quantas vezes a gente vai a um bar e vê as pessoas, em vez de interagindo, em vez de conversando, lá mexendo lá no seu celular? A intenção, quando alguém faz esse tipo de pergunta, com certeza, não é que você diga o número de vezes que você já viu isso na vida, até porque é impossível você dizer isso. Isso é uma pergunta retórica. A intenção dessa pergunta qual é? É defender uma tese. Olha, gente, a gente está fazendo uma coisa errada, a gente está abrindo mão da convivência humana em função disso. Então, o texto, a finalidade do texto, com aqueles exemplos todos e com aquelas perguntas todas, tá? É oferecer exemplos, oferecer argumentos, porque o exemplo é um recurso de argumentação para a defesa da tese de que a evolução tecnológica fez com que os homens, fez com que as pessoas se afastassem. Então, esse texto ele é um texto dissertativo, argumentativo. Então, aqui ele está querendo identificar a tipologia textual e a resposta é letra A. A descrição, gente, lembrando, é uma imagem. Está mal comparando como se fosse uma fotografia. O Rosenthal é baixo, calvo, barbudo, usa óculos, tá? É gordo. Então, você faz uma descrição. A descrição pode ser de um ambiente, pode ser de uma pessoa, pode ser de um animal, pode ser de um objeto, enfim. A dissertação expositiva é um texto didático, seria um texto escrito por uma pessoa que seja expert, que seja especialista em um determinado tema. Por exemplo, em meu caso mesmo, se eu escrever um texto sobre a língua portuguesa, eu sou perito, eu sou um expert no assunto língua portuguesa. Então, qualquer assunto, qualquer texto que eu escrever sobre a língua portuguesa, o texto é expositivo. É um médico escrevendo sobre medicina, um engenheiro escrevendo sobre engenharia, enfim. Não é o caso. Aqui é um texto argumentativo cuja finalidade é convencer o leitor. Quando você trabalha com texto argumentativo, a sua intenção é convencer o leitor de alguma coisa. Instrucional. Instrucional, ou também chamado de injuntivo, aí não é nem, pessoal, texto injuntivo, isso aqui não é nem tipologia textual, isso aqui é gênero textual. Tá? São aqueles textos que ensinam a pessoa a fazer alguma coisa. Por exemplo, uma receita de bolo. Então, você mistura não sei o que com não sei o que, acrescenta chocolate, bota não sei quanto de farinha. Isso é um texto. Ou que ensina você, por exemplo, você compra um jogo qualquer. Então, ele ensina você como jogar aquilo ali. Tá? Quais são os procedimentos para você jogar aquilo ali? Isso é um texto instrucional. Daí vem de instrução. A ideia é instruir a pessoa a fazer uma receita qualquer de comida, a jogar um determinado jogo. Texto narrativo. O texto narrativo é quando você narra, quando você relata um fato, sem emitir opinião, quando você conta só a sequência dos fatos. Eu acordei, levantei, escovei os dentes, tomei banho, eu me vesti, tomei café, vou escover os dentes novamente e sair para trabalhar. Então, é uma sequência de fatos. Eu fui relatando uma sequência de fatos. Tá? São fatos que se sucedem. Não é opinião nenhuma. Então, é apenas um relato. Questão 3. Né? Olha só que questão interessante. Foi aquilo que eu disse sobre funções de linguagem. Certo? E ele fala sobre uma função específica, que é a metalinguagem. Mas se você perceber, ele já explica o que é metalinguagem.
A certa altura do texto, o autor faz uso de metalinguagem. Isso é, comenta o trabalho de elaboração do próprio texto. Ou seja, é o texto falando sobre o texto. O que é metalinguagem? Por exemplo, quando você vai ao teatro e o tema daquela peça de teatro é falar sobre teatro. Quando você tem um filme que eu acho mal barato, cinema, né? Se chama Ed Wood, o pior diretor do mundo. É quando o cinema fala sobre o cinema. Né? A Rosa Púrpura do Cairo, eu acho um filme maravilhoso, né? Que é um personagem de um filme sai da tela e interage com uma pessoa. É uma brincadeira que fala sobre filmes. É o cinema falando sobre cinema. Né? Um exemplo lindo também, eu acho, né, fantástico, é a poesia Certas Canções, né, do Milton Nascimento. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Ou seja, é uma música falando sobre música. E aqui é o texto falando sobre textos, ou sobre ele próprio, sobre o próprio texto. Senhores, se vocês me permitirem, nessa questão eu vou direto à resposta. O único momento entre as alternativas em que o texto fala sobre ele próprio, tá, que há a metalinguagem, é a letra E. Tanto a pergunta, ele está falando sobre o texto, quanto os exemplos dados selecionados, tá? Quer dizer, ele está falando sobre algo que ele já tinha escrito. Olha, essa pergunta aqui e esses exemplos, então ele está fazendo comentários sobre o próprio texto. Esses comentários foram selecionados. Então, aquilo que eu escrevi antes no texto, então ele está fazendo comentários sobre o texto. Foram escritos, foram selecionados para quê? Para instigar a reflexão. Então, nesse momento do texto, ele faz um comentário sobre um outro fragmento do texto. Então, é o texto falando sobre o texto. No caso, falando sobre o texto dele próprio. Isso é metalinguagem. É quando uma determinada ciência, uma determinada arte fala sobre ela própria. Legal? E é a resposta. Questão número 4. A próclise, engraçado, essa questão aqui fala sobre próclise, ênclise, mesóclise, tal, a colocação pronominal, mas a questão não é do assunto. A questão é de conectores. Enxovalhada, humilhada, ainda que ela seja a única regra natural, ainda que, mesmo que, embora, que outros conectores são sinônimos? Conquanto. Gente, há um conector que as pessoas confundem direto, que é a conjunção posto que. Gente, posto que não é sinônimo de porque, de já que, de visto que. Posto que é sinônimo de mesmo que, de ainda que. Mesmo que chova, irei à praia. Eu vou à praia? Vou. De qualquer jeito? De qualquer jeito. Com chuva ou sem chuva? Com chuva ou sem chuva. O fato de chover até atrapalha? Posso dizer que até atrapalha. Mas me impede de ir à praia? Não. Então, a ideia da concessão, e a resposta, é a ideia justamente de algo que pode até atrapalhar, mas não chega a impedir o fato seguinte. Tá? Então, a próclise, isto é, o pronome oblíquo antes do verbo principal, é combatida e enxovalhada. Então, todo mundo critica, ainda que ela seja a única regra natural. Olha só, todo mundo fala mal dela? Fala. Mas isso não impede que a próclise seja a única regra natural da colocação dos pronomes. Então, o fato de falarem mal não impede o fato de que ela seja a única regra natural de colocação dos pronomes na nossa língua. A resposta é a letra A. Ideia de concessão. Questão daquele assunto que eu falo sempre para vocês, é o assunto que mais cai em concurso público. Conectores. Questão de concordância. Vamos lá? Nunca houveram
tantos apelos. Olha lá, verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Então, nunca houve. Se fosse o verbo existir, o que é curioso, lembrando sempre que os verbos haver e existir são sinônimos, mas o verbo haver é um verbo impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, mas o existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Então, nunca houve, mas nunca existiram apelos. Nunca houve, nunca existiram. Que é curioso, né? Com o verbo haver, esse termo aqui, com o verbo haver, tá? Tantos apelos exerce a função de objeto direto, mas com o verbo existir, ele exerce a função de sujeito. Como ele está no plural, e em relação ao verbo existir, ele é sujeito, o verbo existir tem que vir no plural, existiram. Com o verbo haver, não. O verbo haver é impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito. O sujeito não existe, é inexistente. Então, com o verbo haver, tantos apelos é objeto direto. E o verbo haver só pode vir no singular. É urgente alterações, pelo amor de Deus, né? Alterações são urgentes. Letra C. Fazem muitos anos. Não, gente, verbo fazer no sentido de tempo passado, no sentido de tempo decorrido, ele também é verbo impessoal, ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Faz muitos anos que algumas formas já não são usadas no Brasil. Faz. Tá? Faz 20 anos que Pedro voltou. E não fazem 20 anos. Ah, Roseta, mas 20 anos não no plural? Não importa. Verbo fazer no sentido de tempo passado, no sentido de tempo decorrido, é verbo impessoal. Ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Hoje se podem perceber... Gente, olha lá. Podem perceber. Quem percebe, percebe alguma coisa. Eu tenho verbo transitivo direto. Certo? O verbo principal é o verbo perceber. Verbo transitivo direto, olha o pronome ser que veio antes da locução verbal. Verbo transitivo direto mais pronome ser. Isso aqui formou a voz passiva sintética. Esse termo aqui, muitas formas, desempenharia a função de objeto direto se não existisse ser. Mas justamente o fato de haver verbo transitivo direto, já o verbo principal que eu percebi é transitivo direto, e haver o pronome ser, como formou a voz passiva, este termo que seria objeto direto assume a função de sujeito. Gente, e esse sujeito está no plural. O verbo está no plural. É essa a resposta. Letra E. O efeito das inúmeras correções, o efeito são nocivas? Gente, o núcleo do sujeito é efeito. O efeito é nocivo. Então, confirmamos, a resposta é a letra B de bola. Questão número 6. Agora é uma questão de regência verbal. Tá? Ele pede a opção correta. Vamos lá, pessoal. Beleza. Eu prefiro adequar-me às novas formas de falar do que... Gente, verbo preferir, eu nunca posso usar eu prefiro mais. Não aparece, realmente. Ele não falou eu prefiro mais cerveja do que chopp. Ele não falou eu prefiro mais adequar-me. Não, ele não usou isso. Mas há um erro aí também. Tá? Ele não usou mais, maravilha. Só que eu prefiro cerveja a chopp e não prefiro cerveja do que chopp. Isso aqui que está errado. O verbo preferir rege a preposição a e não do que. Então, eu prefiro adequar-me às novas formas de falar, prefiro me adequar a isso, a resistir a elas. Então, não é do que. Você não pode falar, eu prefiro cerveja do que chopp. Não, eu prefiro cerveja a chopp. As intervenções dos revisores implicam, é o verbo implicar, no sentido de acarretar, resultar. Já até comentei com vocês que há divergência entre os autores. Hoje, praticamente todas as bancas só estão admitindo como verbo transitivo direto, ou seja, não estão aceitando a preposição em. Tá? Antigamente até havia bancas que seguiam Rocha Lima. Rocha Lima admitia as duas possibilidades, como transitivo direto, sem preposição,
ou como transitivo indireto e preposição em. Hoje, eu acho que não há mais nenhuma banca aceitando. Então, o que é na? É a preposição em mais o artigo a. É isso que eu estou falando. As bancas não mais estão admitindo o emprego dessa preposição em. Quando eu falo as bancas, não eram todas, mas nós tivemos a ESAF, que aliás é uma banca que deixou de existir, que era a banca que fazia os concursos de auditor fiscal da Receita. Nós tínhamos a ESAF, o NCE aceitava, a Fundação Euclides da Cunha aceitava também. A Fundação Euclides da Cunha praticamente não faz mais concursos. O NCE deixou de existir. Então, as bancas que defendiam as duas possibilidades, né? Por exemplo, a ESAF já aceitou isso aqui, implicam na. O pacote econômico implicou grande número de demissões ou implicou em grande número de demissões. Aceitava as duas hipóteses. Tá? A tradicional conservadora, que é sem a preposição, e a nova, que é, na realidade, quase todos nós usamos com preposição em, gente. A realidade é essa, o problema todo é esse. O usuário da língua usa a preposição em. Por isso que o Rocha Lima passou a admitir. Tanto é que ele fala assim, o uso da preposição em ganhou foros de cidade. Ou seja, o que ele quis dizer? Que enquanto estava o emprego dessa preposição em só na periferia, ele considerava errado. Quando saiu da periferia e entrou nas grandes cidades, passou a ser utilizada por bons usuários da língua, ele falou, não, vou parar de remar contra a maré. E aí ele passou a aceitar. Mas o Bechara, por exemplo, não aceita de jeito nenhum. E hoje o que eu vejo é que não vejo hoje mais nenhuma banca aceitando a preposição em. Então, implicou grande número de demissões, e aqui seria implicou a manutenção, sem preposição em. Então a letra B estaria errada. Temos que nos lembrar, olha lá, gente, verbos lembrar, esquecer, ou é calça de veludo ou é bumbum de fora. Ou seja, ou eu tenho pronome oblíquo e preposição, ou eu tenho os dois elementos, ou eu não tenho nenhum dos dois. Aqui eu tenho os dois elementos. Temos que nos lembrar de que a língua. Ou eu uso os dois, beleza, ou não uso nenhum dos dois. Temos que lembrar sempre que a língua, é assim assado. Ou eu uso pronome, o par é facultativo. Ou eu uso os dois ou nenhum dos dois. Tá? Então, temos que nos lembrar de, ou temos que lembrar sem a preposição de na sequência. Eu lembro o fato, eu me lembro do fato. Agora, se eu disser eu lembro do fato, ou seja, se eu usar a preposição de sem o pronome oblíquo, aí fica errado. Então, por exemplo, se eu usasse só a preposição de sem esse pronome oblíquo nos, estaria errado. Temos que lembrar sempre de que, se eu usei a preposição de ali, eu teria que usar o pronome oblíquo. Usei só a preposição, um verbo lembrar, e não usei o pronome oblíquo, está errado. Mesma coisa. Ele se esqueceu do encontro. Ele se esqueceu. Eu tenho o pronome oblíquo se, tenho a preposição de. Beleza. Ele esqueceu o encontro. Não tenho nem o pronome oblíquo se, nem a preposição de. Beleza. O que estaria errado? Ele esqueceu do encontro. Só a preposição de. Certo? Então a letra C está certa e é a resposta. Devido ao movimento... Não, né? Pelo amor de Deus. Devido ao movimento. Letra E. Sempre aprendemos quando nos dispomos a compreender. Até o ouvido percebe que isso aqui está estranho, né? Nós temos um erro aqui de regência. Sempre aprendemos quando nos dispomos a compreender novas formas de falar. Né? Então, confirmamos, a única que está completamente correta é a letra C. Vamos lá. Questão número 7. Eu achei essa questão tão bonitinha. Tá? Você tem uma charge, né? Aqui, olha lá. Aí o pai está falando com a filha. Está cheio de erros, de grafia, de pontuação, de concordância. Mas é a carta mais linda que eu já ganhei na vida. Também te amo, filha. Olha lá.
Então, a carta está cheia de erro de ortografia, de concordância, erro de pontuação, erro de tudo que é. Mas deve ter tanto papai te amo na frase, né, na carta. Deve ter escrito. A carta deve ter sido escrita com tanto amor, acho que pelo desenho é um filho, né? Eu já pensei em filha porque, como no meu caso, eu tenho uma filha, né? Então, o que você pode, o texto 2 pode ser utilizado para evidenciar que, o que você pode deduzir dessa frase? Poxa, tem erro de pontuação, tem erro de crase, tem erro de ortografia, tem erro de tudo, mas foi a carta mais linda. E no final o pai ainda fala pro filho, é menino mesmo, também te amo, filho. Ou seja, dane-se se está com erro de português, dane-se se está com erro de ortografia, dane-se se está com erro de pontuação, de concordância, que se dane. Importante é o amor que está ali naquela carta. Então, o que você pode inferir dessa charge? Muito mais importante do que a gramática, olha que eu estou atirando contra mim, hein? Muito mais importante do que a gramática correta é o que está escrito, é o conteúdo, é a mensagem. Então, vou direto à resposta, gente. É a forma como escrevemos, a forma, assim. Quando ele fala em forma, ele fala sobre o aspecto gramatical. Está falando sobre a gramática. É menos relevante que a mensagem que queremos transmitir, sim. Então, se dane aqueles erros. O importante é o amor que o filho demonstra para o pai. É a mensagem que o amor, né? É o conteúdo da carta. É essa a resposta. Questão número 8. Essa questão número 8 foi aquilo que eu procurei chamar a atenção de vocês. Certo? Bom, vamos lá. De classes gramaticais, para identificar a classe gramatical. Só que ele quer qual classe gramatical? Ele quer um adjetivo. Eu não vi isso só nessa questão. Isso que eu tô chamando, que eu quis chamar a atenção de vocês. Senhor futuro ministro. Senhor futuro ministro, isso aqui é um pronome de tratamento. Tá? Graças aos esforços é um substantivo. Você vê, inclusive, se tem a preposição a e o artigo hoje. Isso aqui é um substantivo, como classe gramatical. Se aproxima de 1 milhão, não precisa nem dizer nada, né? Um número. Então, obviamente, nós temos aqui um numeral. Eu vou pular a letra D. Letra E. Enquanto vacina e cura ainda estão fora, olha lá, estão fora, estão longe, estão distantes da ideia de lugar, né? Então, isso aqui tem valor de advérbio. Isso aqui é um advérbio. Agora, olha só. A resposta, então, é a letra D de dado. Reagem aqueles os quais. Esse que aqui é um pronome relativo. Todo pronome relativo introduz o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Gente, se você tem uma oração subordinada adjetiva, é porque esta oração aqui ela é o quê? Se você tem uma oração subordinada adjetiva, obviamente esta oração é um adjetivo. É isso que eu quis chamar a atenção. Eles estão trabalhando com esse tipo de conceito. Não vi em outras questões eles fazerem a mesma coisa com orações subordinadas substantivas, mas poderiam fazer. João disse que voltará. Que voltará, né? João disse isso, substituiu a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Então, esta oração que voltará é um substantivo. Ele poderia ter feito uma questão nesses parâmetros. Não vi. Eu vi até de uma outra maneira, que ele pergunta, João disse que voltará. João disse isso. Quem diz alguma coisa, isso é objeto direto. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Logo, esta oração exerce a função de objeto direto. Isso eu vi. Mas assim, ele perguntar se a oração é um substantivo, isso eu não vi. Agora vi com as orações adjetivas. E não foi uma questão só não, hein? Não foi uma questão só não. Vamos lá. Questão 5 é uma questão de comentários morfossintáticos. Olha lá, enquanto a vacina e a cura não vêm, opa, é o verbo vir. O verbo vir é com um E só e acento circunflexo. Vêm, até existe, mas é o verbo ver. Eles veem o filme agora. Tá? Eles veem o filme agora.
E eles vêm aqui agora. Então, com um E só e acento circunflexo, é o verbo vir. Com dois Es, e que tinham acento antes da reforma ortográfica, é o verbo ver. O governo deve atuar em nome do bem comum e da saúde coletiva. Está também corretamente flexionada em que o governo atue. Atue, tá certo. Maria quer que eu atue, atues, atue, atuemos, atueis, atuem. É o verbo atuar no presente subjuntivo. E está muito bem flexionado. Presente subjuntivo. Certo. Então, olha lá. Nós temos o item 1. Então, só para facilitar. 1 é errado. 2, certo. 3. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em reagem a essa. Quem reage, reage a alguma coisa. A preposição a existe. O problema todo é que o pronome demonstrativo essa inibe a presença do artigo. Tá? Então você não pode usar a crase aqui. Tanto é que se você substituir a palavra campanha, que é um substantivo feminino, pela palavra pedido, que é um substantivo masculino, mas conservando a estrutura gramatical, ou seja, se eu tinha o pronome demonstrativo antes, eu tenho que conservar o pronome demonstrativo. Então fica, reagem a esse pedido. Repare, quando eu passo a essa para esse, não muda nada. Se não muda nada, porque esse termo aqui é tão somente preposição. Se é tão somente preposição, não podia ter crase. Está errado. Então, item 3, errado. E item 4 é um item de pontuação. A vírgula empregada no trecho. Senhor futuro ministro da Saúde. Eu estou me dirigindo a ele, estou falando com ele. Senhor ministro da Saúde, queremos tratar de um motivo de orgulho nacional. Se eu estou me dirigindo a ele, eu poderia chamá-lo assim. Seu João, Pedro, queridos alunos. Ou, no caso, como é uma pessoa de um alto cargo, né, eu vou me referir a ele, eu vou me dirigir a ele usando os pronomes de tratamento adequados à situação. Senhor futuro ministro da Saúde. Então, eu estou chamando essa pessoa, tá? E quando eu me dirijo a essa pessoa pelo nome, pelo apelido, pelo cargo, professor, posso tirar uma dúvida? Esse professor, eu estou chamando o professor. Quando há um chamamento, esse termo é um vocativo. Tá legal? E vocativo tem que estar sempre isolado por pontuação. Então, ela tem a função de separar um segmento com função interpelativa, que é o vocativo, do restante do enunciado. Sim, a vírgula tem que sempre separar esse termo a quem eu estou interpelando, a quem eu estou chamando, do restante do enunciado. O vocativo, onde ele aparecer, ele tem que estar isolado por vírgulas. Pega, Maria, uma cerveja. Eu estou falando com a Maria. Maria, pega uma cerveja. Maria, vírgula, pega uma cerveja. Pega uma cerveja, Maria. Pega uma cerveja, vírgula, Maria. Pega, Maria, uma cerveja. Coloquei o vocativo no meio, a pessoa que eu estou chamando, tem que colocar vírgula antes e depois. Pega, vírgula, Maria, vírgula, uma cerveja. Então, item 4, certo. Então, questão número 9, letra E. E para a gente fechar o nosso rumo à posse de hoje, né, quase 50 minutos de aula, vamos lá. É evidente que o discurso não é sempre correto. Nós temos uma oração subordinada, desempenha a função de sujeito. E é verdade. É evidente isso. Isso, vou botar aqui. Isso é evidente. Isso é evidente. Isso exerce a função de sujeito. Se isso exerce a função de sujeito, eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Certo? Então, isso é sujeito. Esta oração que começa no que exerce a função de sujeito. Item 1 está certo. Item 2. No trecho antes de Galileu Galilei, a opinião pública acreditava nisso.
O complemento da forma verbal destacada está organizado na forma de uma oração subordinada. Sim, quem acredita, acredita em alguma coisa. Só que o complemento do verbo acreditar, em vez de aparecer sob a forma de um termo, por exemplo, eu acredito em você, eu acredito em Deus, eu acredito no estudo, o que está completando a ideia do verbo acreditar não é um termo, e sim uma oração, porque o complemento começa na conjunção integrante e olha lá, olha o verbo. O que caracteriza uma oração é a presença de um verbo. Então, esta oração aqui complementa o sentido do verbo acreditar. Então, o complemento, em vez de aparecer sob a forma de um termo simples, aparece sob a forma de uma oração. Certo? Item 3. Olha lá. Aí você tem um fragmento grande, a oração colocada no final do trecho, a oração é essa aqui, mas é preciso ponderação, realça a oposição que o autor pretende estabelecer entre as ideias apresentadas. Sim, há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, sobretudo quando em tempos sombrios o Estado se cedia em face do indivíduo. Pera lá, mas não é bem assim não, hein? É preciso ponderação. Olha a ideia de ressalva. Então a conjunção mais aí é sinônima de porém, de contudo, de todavia. Ela é uma conjunção coordenativa adversativa. Se ela é uma conjunção adversativa, ela estabelece uma ideia de oposição, de adversidade, de contraposição. Perfeito. E o último comentário. No trecho, se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido. Ou seja, caso a educação não resolva, contanto que a educação não resolva, lógico que a gente tem que adaptar a frase mudando o tempo do verbo. Caso, contanto que, certo? E essa conjunção caso, essa conjunção contanto que, introduzem, junto com ser, uma oração subordinada, adverbial, condicional. Legal? Então, quando ele fala o seguinte, o autor emprega a coordenação, não. Porque o que você tem? Você tem uma oração principal, que é o desvio, precisa ser coibido, e uma oração subordinada adverbial. O que eu tenho aqui não é uma coordenação, mas sim uma subordinação. Subordinação. Então, o único comentário incorreto é o último. Certo? 1, 2 e 3 apresentam comentários perfeitos. A resposta é a letra A. Queridos, eu acho que com essas questões que eu peguei, com o que eu falei, em 2021 não vi nenhuma prova dessa banca, mas eu peguei as provas todas de 2020 e 2019. Eu acho que já deu bem para vocês entenderem qual é o perfil dessa banca. É uma banca que faz provas bonitinhas, muito bem feitas. Você viu aqui pelas questões. Tá legal? Mas as questões não são difíceis. O que eu vi assim de mais interessante foi essa questão de a oração adjetiva, que é uma coisa óbvia. A oração adjetiva é um adjetivo. A oração substantiva é um substantivo. A oração adverbial é um advérbio. Certo? Só que isso nunca foi explorado dessa maneira. Né? O cara sublinhar uma oração adjetiva e fala assim, olha, isso aqui é um adjetivo. Sinceramente, nesses anos todos de concurso, se eu vi poucas vezes. Então, o que eu encontrei de interessante e o que eu poderia passar para vocês de perfil dessa banca foi isso que eu trouxe aqui para vocês. Valeu, galera! Vamos continuar juntos, não parem de estudar. Nós vamos agora ficar 3 semanas por conta dessa sequência que nós temos da Semana do Português, lançamento do curso, depois lançamento do curso básico. Nós vamos ficar 3 semanas agora parados, mas daqui a 3 semanas nós retornamos tanto com Rumo à Posse, quanto com a nossa live tradicional de quinta-feira. Então, nessa quinta-feira nós temos a live ainda, mas já na outra não teremos. E ficaremos 3 semanas sem a nossa tradicionalíssima live, mas depois nós retornamos à nossa linda e bela e gostosa rotina. Valeu, galera, um grande abraço para todos e até a próxima!